A Bíblia profetiza um período de 7 anos que precederá imediatamente a Batalha do Armagedon e a segunda vinda de Jesus à Terra. Muitos eventos importantes são previstos para ocorrer durante os últimos 7 anos. O período de 7 anos começará quando um acordo de paz for alcançado entre israelenses e palestinos, com o apoio da comunidade internacional, é claro. O acordo de paz resolverá vários problemas críticos, mas por trás dele existe um plano maligno. O acordo de paz será um acordo provisório, porque os dois lados não poderão concordar com o status de Jerusalém Oriental. Os palestinos dizem que Jerusalém Oriental deve ser a capital do recém-estado palestino, que acabara de nascer. No entanto, os israelenses já anexaram Jerusalém a leste e declararam que a Jerusalém unida é a eterna e indivisível capital do Estado de Israel. Como um acordo de paz será intangível quanto a esse problema, a resolução será adiada até mais tarde, provavelmente 7 anos depois. Embora os palestinos tenham dito repetidamente que não concordariam com o acordo provisório. Eles aparentemente capitularão em sua posição em vez de desfazer todo o acordo. O conflito sobre o Monte do Templo, o mais disputado do mundo há muito tempo, será resolvido, mas é claro, debaixo de um acordo de compartilhamento entre muçulmanos e judeus com a supervisão internacional. Os judeus poderão construir o seu terceiro templo sem perturbar o Domo da Rocha ou a mesquita. O arranjo será exaltado como um triunfo para o interreligioso e a tolerância religiosa. Isso será exaltado e todo mundo vai achar uma coisa boa. Há aproximadamente 650 mil judeus vivendo ao leste da fronteira. Bom, existem judeus que vivem a leste de Jerusalém em assentamentos muito próximos. Entende-se por ambos os lados que muitos desses assentamentos serão incluídos numa espécie de divisão de terra, uma espécie de minha casa, minha vida, que lhe permitirão permanecer em parte do Estado judeu. Mas aí pode começar a ter um problema. A questão mais difícil é, o que acontecerá com 100 mil a 200 mil judeus que vivem em áreas que serão transferidas para o controle palestino pelo próximo acordo? Entende-se que os judeus que vivem em terras que serão palestinas vão receber reparação, pelos seus lares, pelas suas empresas, permitindo que se mudem para Israel. No entanto, muitos dos judeus da Cisjordânia dizem que não estão deixando suas casas. Eles insistem que a Judéia, Samaria é a terra prometida, eles não vão sair de lá. O governo de Israel não está disposto a executar uma evacuação forçada de mais de 100 mil pessoas. Ariel Sharon fez isso em 2005, expulsou 9 mil pessoas dali, quase causou uma guerra civil. Já pensou uma confusão maior do que isso? Por muitos anos parecia que não havia solução viável para esse problema intratável. No entanto, Salam Fayyad ofereceu uma solução simples para aqueles judeus que se recusaram a sair. Então, simplesmente eles podiam ficar. Eles poderiam viver ali como uma minoria judaica no Estado palestino. Fayyad argumentou que cerca de mais de 1 milhão de árabes vivem em Israel, sob um governo israelense. Por que 150 mil judeus não poderiam viver sob o regime palestino? O problema é que o povo judeu não é tão violento quanto o povo palestino. Muitos judeus permanecerão em suas casas no novo Estado palestino. Isso parecerá estar funcionando muito bem nos primeiros 3 anos e meio, mas com o decorrer do tempo isso vai mudar. Bom, agora uma teoria minha sobre o terceiro templo e a volta dos sacrifícios. Uma vez que o templo judaico esteja completo, a oferta de sacrifício de animais será retomada, como é ordenado na Torá judaica. Isso irá inflamar a oposição mundial, especialmente os ativistas dos direitos dos animais. A demanda para que o abate diário de animais inocentes seja suspenso aumentará e até vai se tornar algo ensurdecedor. Aí agora vem a abominação da desolação. Em resposta a essa oposição, o líder da comunidade internacional, o Anticristo, afirmará sua autoridade sobre o monte do templo, ordenando que os sacrifícios cessem. Ele então alegará ser a autoridade suprema do mundo e alegará ser o próprio Messias. Esta ação é chamada de abominação da desolação, como vemos na Bíblia. Algo sobre a afirmação do anticristo, da sua autoridade sobre o monte do templo, vai acender grande ira dos palestinos em relação aos judeus que vivem entre eles na Judéia. Os palestinos vão desencadear uma matança impiedosa contra os judeus da Judéia.
Será tão repentino e tão severo que Jesus advertiu os judeus a correr imediatamente por suas vidas. Ele disse que se eles estivessem em seus telhados, que não descessem para suas casas para pegar roupa, para não pegar nada. Ele disse o seguinte: pois haverá grande tribulação que nunca houve antes e nunca haverá. Bom, alguns dos judeus escaparão, mas infelizmente muitos morrerão. Aí agora começa a grande tribulação. A abominação da desolação ocorrerá na metade dos últimos 7 anos, e é o evento que desencadeia a grande tribulação. Durante esses últimos 3 anos e meio, o anticristo, ele se empenhará em eliminar toda a resistência à sua autoridade, onde quer que ele tenha controle. Todos os que se opõem a ele serão considerados inimigos do Estado e serão pintados, como terroristas políticos e até mesmo terroristas religiosos. Jesus profetizou isso, que será um tempo de tribulação tamanha que nunca se verá antes. Será de fato uma coisa terrível. Aí agora entra a marca da besta. O anticristo ficará tão bêbado pelo seu poder que ele criará um plano para forçar todas as pessoas da terra a prometer sua lealdade. Será decretado que todo indivíduo terá que jurar praticamente uma fidelidade ao anticristo, tratando como Deus, ou será boicotado economicamente. Cada pessoa provavelmente terá uma espécie de ID, um código global para poder obter emprego, para poder comprar, e o próprio livro de Apocalipse fala que o número da besta, que emerge do mar, que é o anticristo, é 666. Uma vez que a pessoa não consegue encontrar um emprego, ele não vai conseguir comprar nada e nem vender nada. Ele terá que dobrar o joelho e orar muito e se refugiar, porque a coisa vai ficar feia. E o que significa isso? A Bíblia diz que aqueles que se opõem ao anticristo e ao seu sistema de governo global serão mesmo perseguidos e mortos. Biblicamente, parece que será a pior parte da vida de uma pessoa, Será muito pior do que qualquer ditador possa ter feito anteriormente. E o que vai acontecer no final desses 7 anos? Quando esse prazo acabar, o prazo do acordo chegar no final dos 7 anos, os palestinos exigirão que a comunidade internacional cumpra suas promessas. A comunidade mundial possivelmente vai prometer Jerusalém Oriental para que se tornaria um Estado palestino. Olha a confusão. Se eles concordassem com um acordo interino. Então, dentro dessa minha interpretação, as Nações Unidas exigirão que Israel entregue Jerusalém Oriental aos palestinos, mas Israel recusará firmemente. Finalmente, a comunidade mundial recorrerá à força militar. Uma aliança militar internacional lançará uma invasão de Israel para forçá-la a obedecer à resolução da ONU. Israel se levantará e lutará contra as forças da comunidade internacional. Pouco a pouco, os exércitos de Israel serão forçados a recuar diante do poder de fogo que será bem superior, Então, a coisa vai ficar bem feia. Finalmente, o exército da ONU alcançará a periferia de Jerusalém. As profecias dizem que o exército global irá capturar metade de Jerusalém, que sem dúvida será no leste de Jerusalém. Israel se levantará e lutará contra as forças da comunidade internacional. Pouco a pouco, o exército de Israel será forçado a recuar diante de um grande poder de fogo, Afinal, nós estamos falando de um exército mundial. Finalmente, o exército da ONU alcançará a periferia de Jerusalém. As profecias dizem que o exército global irá capturar metade de Jerusalém, que sem dúvida será no leste de Jerusalém. Apenas uma interpretação minha. Enquanto Israel balança à beira do colapso total, de repente, as forças celestes, lideradas pelo verdadeiro Messias, descerão do céu como um grito, e ele colocará seus pés no Monte das Oliveiras, do qual ele partiu há 2000 anos. O povo judeu perceberá que seu Messias veio, mas eles não o aceitaram. Então correrão ao seu encontro e vão se curvar aos seus pés e reconhecer Yeshua como o verdadeiro Messias. Permitam-me trazer apenas mais uma interpretação que eu fiz. Inesperadamente, os judeus que se inclinam perante ele notarão cicatrizes feias em suas mãos e pés. Zacarias 13,6 diz que eles perguntarão quais são essas feridas que estão na mão dele. Então, ele vai responder que aquelas feridas foram feitas pelos seus próprios amigos. E os judeus reconhecerão que fizeram a pior besteira da vida deles. De repente, 2000 anos de cegueira serão retirados dos olhos do povo judeu. Eles dirão: então é você, Jesus? Você que era o Messias e a gente não acreditou?
Como eu disse, esse foi apenas um pequeno resumo que eu fiz, baseado em alguns estudos que eu ando fazendo sobre escatologia e sobre esse período dos 7 anos, mas futuramente eu vou estar trazendo para vocês aqui um documentário muito mais detalhado sobre isso. Aliás, eu já estou produzindo esse documentário, está demorando, é porque é para sair caprichado, tá? Então, como eu disse, em escatologia bíblica não se pode afirmar nada, mas apenas trazer suposições e teses, e foi isso aqui que eu apresentei a vocês. Se alguém aí pensa diferente de mim, sinta-se livre para comentar aí embaixo, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sino, eu conto com o apoio e com as orações de vocês, tá? Orem pela minha vida, orem pela minha família, orem por mim. O intuito desse canal não é trazer somente entretenimento, mas também informar e trazer um pouco mais de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas, tá? Um grande abraço para vocês.